Nadaíma, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E você tá no projeto Tintas Insights, o mundo fascinante dos quadrinhos. Um mangá que combina horror e ficção científica e que nos faz refletir sobre o pior da natureza humana. Leviatã, de Shiro Kurai. A crueldade é um dos pilares da condição humana, ainda que a bondade e a justiça também sejam. E este é exatamente o tema de Leviatã, do mangaka japonês Shiro Kurai. O ódio e a violência não é uma condição gratuita, e sim intrínseca na natureza humana. Na luta pela sobrevivência e que surge diante das situações mais extremas. Como, por exemplo, em um acidente espacial que deixa 48 horas de ar e uma única cápsula de hibernação para os estudantes sobreviventes. Hoje nós vamos conversar sobre o volume 2 da série Leviatã, porque embora a história ainda continue, nós não temos nada de fim. Então, não tem spoiler e eu também não vou te contar como a história termina, porque eu também não sei. Este mangá é um daqueles mangás devoráveis a cada capítulo e que nos faz pensar: eu não preciso de dormir, eu preciso de respostas. São 3 volumes, daquele que, ao terminar o volume 1, você fica: eu preciso de respostas, eu tenho muito que saber o que acontece. E é aí que você fica em pânico e desesperado pelo volume 2. Só que quando termina a leitura do volume 2, você ainda não tem as respostas. E é aí que você diz: eu preciso desesperadamente do volume 3. E é daí que eu garanto que assim que você tiver os 3 volumes, vai devorar os 3 todos de uma vez só. E não vai ficar assim desesperada como eu estou, porque eu só tenho os 2 primeiros volumes ainda. E por falar no primeiro volume, tem resenha aqui no canal completinha sobre esse mangá. Eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo, caso você quiser conferir. No primeiro volume, nós vamos encontrar um cenário de desespero, onde os estudantes, eles começaram a se dividir em grupos para poder sobreviver. O segundo volume é pura luta, puro combate, pura natureza humana em estado selvagem. Selvageria. E é um cenário bárbaro, assim como aquela famosa frase que diz: matar ou morrer? Talvez tenha sido daqui que saiu. É pura violência, com cenas fortes, de muito movimento e pura explosão cenográfica. Então, se você tem uma personalidade assim, sensível, eu já tô aqui deixando um alerta. É uma barbaridade incontrolável, é o pico da sobrevivência. E a tal pergunta que não quer calar: quem é que está nessa tal cápsula de hibernação? E essa cápsula realmente existe ou é só uma invenção do autor do diário? Ao final do mangá 1, nós temos aqui um desenho que parece um certo spoiler. Parece uma menina dentro da cápsula de hibernação, mas a nave chama Leviatã. E o que essa cápsula está fazendo lá? Será que realmente é uma cápsula de salvamento ou é uma outra coisa? Será que essa cápsula guarda uma criatura que vai atacar todo mundo? Ou será que a pessoa que entrar nessa cápsula vai entrar num experimento que vai se transformar num monstro? Ou não existe cápsula nenhuma? Então, a gente continua cheio de dúvidas, porque o mangá número 2 não vai contar nadinha disso pra gente. Aqui nós vamos acompanhar mesmo, são os estudantes. Soltos e livres, sem lei, esses estudantes, eles vão se matando. Então aqui a gente tem muitas cenas de corpos mutilados. Nós temos cenas bem violentas, sangue espalhado para todo lado, cabeça rolando, empalados, desmembrados e toda espécie de desenhos violentos que a nossa mente pode conceber. E o pior de tudo é que nós vamos conhecendo a amizade entre eles e algumas coisas, alguns fatos que ocorreram de alguns personagens ali, desde a infância escolar, como eles se conheceram. E assim, gente, nós vamos vendo que ali é uma amizade até entre um e outro, mas na hora da sobrevivência, a natureza humana fala mais alto. O próprio autor nos revela: esta história
pode parecer cruel e dura, e o meu objetivo não foi descrever um mundo violento. O que eu fiz foi imaginar a reação das pessoas diante de uma situação extrema. Quando a equipe de socorro encontra Leviatã, também encontra uma montanha de corpos. O autor faz uma analogia aos túmulos soviéticos, que na verdade eram bueiros de concreto. O traço do autor é dramático. Aqui no segundo volume, ele aprimora a técnica que utiliza no primeiro. Então ele coloca volume e sombra, utiliza as linhas cruzadas, planos hiperrealistas e as expressões faciais são muito chocantes. Os fundos trazem suspense e tensão, onde esperamos a todo instante que um assassino ou uma coisa vai simplesmente saltar de portas, do teto, de entradas pelas paredes ou buracos. É terror total. O nosso protagonista é o Kazuma Ishinouchi, o jovem autor do diário que vai narrar toda essa história. Esse diário serve como uma espécie de mapa de busca para os exploradores espaciais que encontram Leviatã. Aqui no volume 2, esse diário vai narrar pormenores os acontecimentos que aconteceu durante as 48 horas que durou o oxigênio. Ou seja, aqui nós temos algumas partes que vêm antes do acidente, mas aqui nós temos o total volume falando sobre o que aconteceu depois do acidente, caso Ishinouchi sobreviva, segundo ele. Então nós vamos observando toda a paranoia e raiva e todo o senso moral de responsabilidade desse garoto. Ele quer relatar a verdade, ou pelo menos tentar. Ele diz: temos 2 dias e um assassino entre nós. O volume 2 é uma batalha, é uma crueldade que desafia a condição humana. Então alcança exatamente o objetivo do autor, que é descrever uma situação hipotética e provar que mesmo um grupo de crianças também podem se transformar em monstros para sobreviver. O mais bizarro é que este mangá simula uma das grandes sombras da história japonesa: as torturas do complexo do Esquadrão 731 durante a Segunda Guerra Mundial. Um grupo que cruzou qualquer limite moral e passou por cima dos direitos humanos. Foram milhares de cidadãos japoneses, milhares de vítimas que passaram por experimentos. Eles fizeram testes, dissecações, experiências científicas nessas pessoas para desenvolver armas biológicas. As cobaias, além de soldados e cidadãos japoneses, também eram civis, militares de origem chinesa, coreana, mongol, prisioneiros russos, além de soldados da guarda estadunidense e europeus. Ou seja, não foram só prisioneiros de guerra. Então podemos dizer que Leviatã é o esquadrão particular 731 do mangaka. As cenas dos exploradores têm uma certa pegada de trilha sobrenatural de quem explora instalações vazias em um cemitério. Aqui, este cemitério no mangá é um cemitério espacial, de gelar a espinha. É um cenário de morte e medo do desconhecido. Essa edição tem as 4 primeiras páginas coloridas para destacar 2 esqueletos, um decapitado e outro sem braço, que parecem ter vivido uma briga de morte. Então, o volume 2 é a segunda parte de subterfúgios, desconfianças, enganos, despropósitos e até mesmo de depravações. Adolescentes dispostos a matar para viver um dia a mais. Alguns resistem, outros se rendem e outros lutam por uma esperança vazia. O autor propõe que, ao crescer, nós vamos nos transformando em pessoas egoístas e malvadas, e não mais em crianças inocentes. Essa é uma história hipotética que faz desmoronar o conceito da bondade genuína. Em uma situação de guerra como essa, de luta pela sobrevivência, a única esperança para as pessoas boas é a morte. É o que explica o nosso protagonista, Ishinouchi. Olha as lágrimas nos olhinhos dessa menina. Como é realista o traço do autor. Então essa não é uma história para estômagos fracos e nem para amadores. Não é uma história para entreter ou se divertir. Essa é uma história que entrega muita reflexão e nos convida a pensar
sobre a natureza humana. Essa história nos faz refletir sobre os valores que nos tornam humanos, como a amizade e a compaixão. Além de questionar os limites dessa humanidade. Até que ponto nós nos transformamos em monstros? Super indico e fiquem por aqui, porque em breve nós vamos conversar sobre o volume 3, que é o desfecho dessa história. Então é isso, galerinha dos quadrinhos. Sayonara! Te espero no próximo vídeo.